Vocês estão esperando que eu fale algo, né? Bispa, você é a arca que Deus construiu para me livrar das tempestades desta vida. Os irmãos que ainda não pegou o carneiro bem pertinho, pegue hoje. Você que ainda não fez inscrição, ainda temos poucas inscrições para Caldas. E é muito importante que você venha investir no seu casamento, amém? E esse ano nós estamos com muitas novidades, inclusive o lugar. Então quero que vocês vão para o congresso em Caldas, amém? Todos os casais, levanta a mão, quem quer ir, está dependendo de finanças, levanta a mão. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir as portas para você ir, em nome de Jesus, amém? Então você que teve um mês de fevereiro difícil, né? Comece a pagar, amém? Esta semana, eu sei que o mês de fevereiro não é fácil, né? Então, você pode pegar o carnê e pode pagar aqui na igreja, na secretaria ou no banco. Nós estamos com 2 contas, amém? Levanta sua mão direita. Deus, fala conosco. Usa a minha esposa, Senhor, para ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Glória a Deus. Puxa, o microfone tá bom, hein, gente? Que bom, tá alto, pastor? Vou falar assim de mansinho, tá bom? É bom, porque vai ajudar a minha voz, né? Eu tive que ficar lubrificando ali um pouquinho, né? Porque eu comecei a louvar e eu senti que ia pegar a voz. Mas amém, glória a Jesus, né? E vai ser tremendo, né, em Caldas. Não perca, viu? Faça um esforcinho que você vai ver que vai valer muito a pena você e seu marido estar ali conosco, amém? Deus fez uma obra tremenda ano passado no Encontro com Deus e no Congresso de Caldas. E esse ano vai ser uma unção dobrada, porque está maravilhoso, né? O que Deus já está preparando, amém? E também, mulheres, meio de maio, no final do mês, prepara-te para estar na conferência do ministério, tá bom? O ano passado foi poderoso, não perca essa data, tá bom? Vai ser no último final do mês de maio, tá? Maravilhoso, Deus está... Depois, nos próximos cultos, eu vou estar passando o vídeo para você, mulher, ter uma noção do que vai acontecer ali, amém? Não perca. Deus está falando com a igreja, amém? Deus está ministrando ao nosso coração, amém? E cada momento que nós temos na presença do Senhor é uma grande oportunidade de nós deixar Ele trabalhar áreas nas nossas vidas, amém? Cada ministração, Deus alcança alguma área da nossa vida. Então não perca as oportunidades. Abra a sua palavra aí no livro de Isaías. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é poderosa e eu creio que ela hoje vai alcançar uma área específica na sua vida, amém? Ou várias áreas específicas, porque Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos, amém? Do que nós pensamos, né? Eu estava em casa ontem, meditando, pensando ao Senhor, e Deus colocou esse texto no meu coração, e eu fui à Bíblia, né, ler esses 2 versículos, Isaías 51, e eu quero passar para a igreja. Isaías 51. Diz assim, versículo 1 e 2. Amém? Amém. Estou vendo que a igreja já está pronta, né? Abençoados. Glória a Jesus. E isso mostra que a igreja está lendo a palavra, amém? Isso mostra que verdadeiramente nós estamos buscando de Deus e estamos cada vez mais sendo reavivados pela palavra do Senhor. Glória a Jesus por isso.
Diz assim: ouve vós, os que segui a justiça, e os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortado, e para a caverna do poço de onde foste escavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque ainda quando ele era um só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Amém? Até aqui. Essa palavra falou muito ao meu coração, quando o Senhor ministrou a mim, né, ao meu coração, essa pequena frase: olhai para a caverna do que fostes cavados. Disse assim a mim: não te esqueça de onde saíste. Isso queimou muito meu coração. Essa pequena frase: não te esqueça de onde foste tirado. E logo eu fui em Isaías procurar esse versículo. Porque nós temos tendência, amém? De esquecer certas coisas. Momento de aflição, nós lembramos. Quando nós chegamos a momentos bons, geralmente nós esquecemos. E Deus começou a ministrar isso ao meu coração, e eu fui buscar dentro da palavra do Senhor, e eu entendi que a mentalidade mundana tem uma frase que se usa muito por aí, que é assim: isso é mentalidade mundana. Você é aquilo que você tem, não é aquilo que você é. Quem é que já ouviu falar disso? Você vale aquilo que você tem. É comum nós ouvirmos isso aí fora? O tema dessa palavra está ligado aí a valores superiores na vida. É importante nós ter coisas? Sim, é muito importante, e Deus tem isso para nós, tem isso para o seu povo, amém? Mas esse ditado é mundano, não vem do coração de Deus, não está incluído dentro da palavra de Deus, pelo menos eu não entendi isso até agora. Alguém já leu e entendeu tal coisa? A mensagem do Senhor, a mensagem do Velho e do Novo Testamento, por acaso dá a entender-se essas coisas? Que você vale o que tem? A palavra não nos dá a entender tal coisa. Mas nós temos isso. Por isso que Deus ministrou ao meu coração que eu não devo me esquecer de onde o Senhor me tirou. Eu não devo me esquecer o que eu já fui. Né? Eu não devo esquecer, porque isso serve para a minha edificação, para o meu crescimento espiritual, porque eu vou querer buscar mais, amém? De Deus, que eu quero mais de Deus. E também para testemunhar da obra do Senhor na minha vida. Então essa mentalidade é mundana, e nós, o povo de Deus, temos que deletar isso, amém? De nossas vidas. Nós temos que deletar tal coisa. Tem coisas que não pertencem à palavra, não vem de Deus para nós, e nós precisamos começar a deletar certas coisas. Porque há valores bem superiores que muitas vezes nós deixamos, e nos leva a perder. Amém, igreja? Você está me entendendo? Então isso é mundana. Você vale aquilo que você é. E no decorrer dessa mensagem, eu creio em nome de Jesus, Deus vai ministrar no seu coração. E você vai entender que você não é pouca coisa. Diz aí para alguém: você não é pouca coisa. Você é muito valiosa. Você é muito valioso, meu irmão. Você não tem noção como você é precioso. Como você é preciosa para o Senhor. E para a igreja dele também. Amém? Então isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, eu te pergunto: o que você vale alguma coisa? Você vale? E para Deus você vale? Então nós precisamos ter essa visão dentro de nós. Termos essa convicção. Eu ministrando a cura, no encontro
do penúltimo encontro, que o último foi da nação Tim. No penúltimo encontro, eu ministrando a cura para os adultos, apesar que lá tinha também várias idades, e eu disse algo assim, que é muito fácil nós trabalharmos algumas áreas na vida das pessoas, nós conselheiros, nós pastores, nós que somos líderes, mas é muito difícil nós trabalhar a autoestima da pessoa. A baixa autoestima é muito complicado, porque a pessoa tem que se ver. E não é fácil levar a pessoa a olhar para ela e ela se ver como Deus a vê. É fácil, igreja? Não é fácil. Porque você pode ministrar cura, você pode, mas se o Espírito Santo, se a pessoa não dá essa abertura para que o Espírito Santo alcance, ela não vai ser alcançada. Amém? A pessoa não vai ser alcançada. Mas quando nós entendemos o valor que nós temos para o Senhor, aí se torna mais fácil. Amém? Então você é muito especial. E Jesus, eu gosto muito de pegar alguns exemplos de Jesus, né? Jesus, ele conhecendo bem o coração do homem, lá em Lucas, gostaria que você abrisse comigo, vou deixar aqui, que eu vou voltar nesse texto aqui, em Lucas 10. Lucas 10. Jesus conhecendo bem o coração dele, ele falou algo que eu achei interessante, versículo 17. Aqui estava, naquele pensamento de que nós somos mais quando nós temos, e nós podemos levar, você pode olhar um pouquinho para mim, depois nós vamos ler aqui o texto. Porque muitas vezes nós temos assim, bens materiais, muitas vezes nós temos uma unção sobrenatural na vida sobre nós. Às vezes você tem um chamado de Deus poderoso, né, um chamado de evangelista, um chamado, né, que te levanta para cima, ou não é? E a gente sente, muitas vezes nós somos assim, nós temos muita coisa por Deus ter derramado em nós, ou não é? Muitas vezes eu já vi pessoas, assim, por ser muito usados também para o Senhor, não só por ser próspero materialmente, naquele pensamento de que nós valemos aquilo que nós temos, mas também por sermos ousados, por ser aquela pessoa que tem dons, que tem ministérios fortes. Também nesse lado, olhando aqui nesse texto de Lucas, Jesus também, conhecendo o coração dos discípulos, Jesus falou algo para eles entender o que era mais importante. Jesus, ele chamou os 70 discípulos e enviou eles a ir curar, libertar, curar os enfermos e libertar os endemoniados, né? Os endemoniados, olha só a palavra. Desculpa, não é endemoniado. Amém. É o que então? Perturbadores? Amém. Expulsar os demônios, amém? Das pessoas. E eles voltaram com muita alegria nos seus corações. Senhor, até os demônios nos obedecem. Tipo assim, eu sou tal, né? Eu sou poderoso, amém? Olha aqui o versículo 17, vamos ver aí comigo. Versículo 17 diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse Jesus: eu vi Satanás como um raio que caía do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas não vos alegrai-vos porque sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito no livro da vida, nos céus. Amém? Então aqui, quando os discípulos colocou o coração naquilo que ele estava fazendo para Deus, e dizendo: eu sou tal, eu sou a profeta, eu sou
o escolhida, eu fui enviada a tal coisa. Jesus falou, não vos alegrai-vos com isso. Não fica pensando que vocês são alguma coisa, que vocês têm alguma coisa, mas fiquem alegres por saber que o seu nome, o nome de vocês, estão escritos no livro da vida. Vocês estão entendendo? Quando nós achamos que nós somos alguma coisa, nós estamos perdendo muito. Amém? Eu não vou entrar muito para o lado material hoje, não. Eu quero entrar mais para o lado espiritual, para o lado realmente que vai tocar no seu coração também. Porque quando nós estamos bem espiritualmente, as coisas natural, ela flui. As coisas do natural começam a encaminhar. Porque uma coisa eu aprendi na minha vida cristã, e eu era muito nova na fé. Voltando um pouquinho. Eu olhava para a minha casa, no meu aprendizagem, e eu via muita desorganização. Parece que eu não conseguia ver a minha vida organizada. Naturalmente, estou falando. E era uma peleja. As minhas filhas pequenas, e eram aquela peleja. Mas eu aprendi que as coisas naturais, elas refletem o espiritual. Quem aqui sabe disso? Os mais antigos sabem. As coisas naturais refletem o espiritual. E eu comecei a me preocupar com isso. E eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Deus, eu não aceito isso. Senhor, organiza a minha vida. Senhor, eu quero estar de linha reta. Eu quero, Senhor, que as coisas espirituais na minha vida sejam uma bênção. Que a minha casa seja uma bênção. E eu aprendi essa lição. E eu tive essa confirmação quando Deus começou a operar em minha casa, estou falando na minha casa natural. Deus começou a agir. Então hoje eu quero ministrar mais o lado espiritual. Não vou falar muito o lado natural, porque eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Ele é poderoso para fazer. Você crê que Ele é poderoso para fazer na sua vida? Você crê que Ele pode fazer na sua vida naquilo que você precisa naturalmente? Então Deus vai fazer. Amém. Então Jesus chega para os seus discípulos aqui e fala, não, vocês não são tal coisa. Opa, espera aí. Vocês não foram escolhidos. Eu me lembro agora de uma passagem de Elias. Elias, ele foi para a caverna, porque Jezebel diz que ia pegar Elias e ia tirar a vida dele. Amém? Quem conhece essa passagem? Você sabe o que ele fez? Ele escondeu, né? E lá ele ficou choramingando para o Senhor. Senhor, só eu fiquei, que não sei o quê, né? Todos se dobraram diante de Baal. Eu sou o grande, eu sou o teu profeta, eu sou não sei o quê. Quem que conhece esse texto de Elias? E aí, você sabe o que aconteceu? O Senhor fala com ele, Elias, eu reservei os meus para mim. Há tantos que não se dobraram diante do profeta Baal. Entendeu o que Deus faz? Deus é assim, Deus opera assim. Porque a obra é dele e nós somos dele. Amém? Então, Jesus logo, conhecendo o coração dos discípulos e dos seus pensamentos, o que Jesus disse? Jesus repreendeu e falou, alegrai-vos porque você é salva. Alegrai-vos porque seu nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos porque na casa do meu Pai há morada para vocês. Sabe que muitas vezes nós estamos invertendo os valores? Nós nos alegramos por tanta coisa. Eu vejo que a igreja de Jesus se alegra por coisas tão materiais. Coloca o coração em coisas materiais demais. Mas não está se alegrando com aquilo que Deus dá mais valor. Entendeu? Valores trocados. Não é isso. Deus tem prazer de te abençoar, mas o propósito de Deus de início não é isso. Senão Deus tinha que ser almático. E Deus não é almático. Deus é espiritual. Você sabe o que é almático? É quando fica choramingando, se compadecendo. Se fosse assim, Deus iria estar
iriam agir de outra forma, por causa da alma. Deus, Ele age a nível de espírito. Se você buscar a resposta dEle a nível de espírito, você vai encontrar a sua resposta. Mas o que nós façamos? Nós invertemos os valores e muitas vezes nós criamos inimizade com pessoas, apontamos e esquecemos de olhar para o Senhor e falar: Deus, fala comigo, o que está acontecendo? O mundo está caindo na minha cabeça. Não é, igreja? Não me olhe assustada, não. A igreja está assustando. Está assustada comigo, né? Mas é assim. E Deus dá a resposta. Amém? Então Jesus fez isso. Amém. Porque a Bíblia, abra aí comigo aí, em João 3, 35. Você vai ver por que Jesus repreendeu os seus discípulos. Porque o Senhor quer fazer tanta coisa na sua vida. Ele deseja te ver bem. Ele deseja te ver abençoado. Porque o nome dele vai ser glorificado por isso. Mas aqui em João 3, 35, eu vou ler, é a última parte do versículo B, mas vou ler ele todo para você entender. Diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os olhos e vide as terras. Aí está falando cega, né? A cega. Que estão brancas para a ceifa. Está falando das pessoas. João 4, desculpa. É João 4, eu pus aqui realmente 3 mesmo. João 4, acompanha comigo, 4:35. Porque o Senhor visa almas. Por isso que eu disse que Deus não é almático, Deus é espiritual. Amém? Ele se compadece, né, em outro nível. E quando nós estamos no nível baixo, Ele está lá no nível alto, é o nível do Espírito, né? E aqui Jesus, deixa eu contar um pouquinho essa história. Aqui fala da mulher samaritana. Jesus estava tendo um encontro com ela ali no poço. E Jesus falando para ela. E quando ela se abriu o coração, entendeu o que o Senhor estava falando, né, para aquela mulher, que ela era samaritana, não cria no Messias, amém? E quando ela entendeu a mensagem de salvação, chegaram os discípulos. E aí eles pegou e falou: Senhor, aí eles trouxeram pão e trouxeram comida para Jesus, que ele tinha ido buscar comida para Jesus. E chegaram próximo de Jesus, a mulher foi embora, toda alegre, falando assim: eu encontrei um profeta, ele diz tudo em minha vida. Lê todo o capítulo, você vai entender o que eu estou falando. E aí, os discípulos chegaram e falaram: Senhor, nós trouxemos comida. Ele falou: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. E aqui nesse versículo, Jesus olha para eles novamente, diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, a colheita? Ele estava falando de comida natural. Então Jesus falou também com eles de comida natural nesse momento. Eis que eu vos digo, levantai vossos olhos e vide a terra que já estão branca para a ceifa. Jesus estava falando depois para eles no lado natural. Depois, aí o Senhor mudou para o lado espiritual. Olha, porque os campos estão verdes e elas estão branqueadas e já é preparado para a ceifa. As vidas estão se perdendo. Você viu essa mulher que saiu daqui? Essa mulher estava com sede e fome da palavra de Deus. Era isso que Jesus estava falando para eles. Por isso que Jesus repreendeu eles ali, falando assim: olha, não alegrai-vos com isso. Se você expulsa demônio, se você é um canal de Deus para ser usado, para curar, para libertar, não se alegre com isso. Alegre porque o seu nome está escrito. Você é ungida, você é separada, sim, mas o seu nome está ali. Você está no livro da vida.
Você pode aplaudir o Senhor, porque o seu nome está no livro da vida. O que mais alegra o Senhor é vida, é alma. Alma. Nós não podemos trocar os valores. Nós não podemos trocar certos valores. O Senhor olha e Ele vê de uma forma diferente. A Bíblia nos mostra alguns desses valores. Se você abrir lá em Deuteronômio 7, por isso que aqui, Isaías, né? Vou comentar aqui. O Senhor fala, não te esqueça. Olha, não te esqueça de onde foste tirado. Não te esqueça da rocha, porque fala de pedra bruta. Sabia que nós éramos pedra bruta? Quem é que sabe que nós éramos pedra bruta sem ter Cristo conosco? Amém? Jesus vai nos lixando, nos lapidando, vai nos fazendo ser uma pedra preciosa. Quem aqui já é uma pedra preciosa? Amém? Então o Senhor vai nos lapidando, o Senhor vai nos lixando, vai nos preparando e nós vamos ficando aquela pedra bruta, aquela rocha bruta, de repente vai transformando uma pedra preciosa. É isso que o Senhor faz. Então aqui Isaías falou assim, olha, não esqueça que porque vocês eram pedra, era rocha, foi cortada daquela rocha. E não esqueça também que vocês foram tirados da caverna, do poço. Eu falei, Senhor, mas que lugar profundo é esse? Pensei comigo, né? É profundo demais, que além de ser uma caverna, quem é que já foi em caverna? Quem já teve oportunidade? Eu já fui nas cavernas que era muito profunda. Você desce, né? E lá embaixo ainda tem um buraco. Eu falei, Senhor, mas é muito fundo esse negócio. É muito fundo. O Senhor me tirou realmente de um lugar terrível. Amém? Então o Senhor nos diz para nós não esquecer desses lugares. Você se lembra de onde o Senhor te tirou? Quem aqui lembra de 10 anos atrás? Eu me lembro, eu com uns 25 anos atrás, quando eu casei. Eu me lembro quando eu com meus 35 anos atrás, eu posso falar que eu me lembro bem. Meu irmão, que tristeza. Eu não tinha esperança. Eu não tinha esperança. Se hoje eu consegui alguma coisa, porque Deus fez um milagre. Se eu consegui estudar, porque Deus fez um milagre. Eu já contei algumas coisas no encontro. Se eu consegui o mínimo, porque o Senhor me fez um milagre depois que eu conheci. Então eu me lembro muito bem de onde eu saí. Amém? E aqui no Deuteronômio fala de uns valores. Rapidamente, sei que hoje é ceia, né? Onde é que eu estou? Aqui, Deuteronômio 7, viu? Pode abrir aí, versículo 16. Na hora que eu estava lendo esse capítulo, meu coração acelerou tanto. Eu falei, Senhor, mas eu vou deixar essa palavra para o próximo, para o mês da família, amém? Nós vamos ter o mês da família. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Aqui fala de alguns valores que eu quero passar para a igreja. Capítulo 6, versículo 4 e 5. Capítulo 6, eu estou trocando tudo hoje, né? Diz assim, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, vosso Deus, é único Senhor. Aqui está. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. De todo o teu poder. Esse aqui fala de que alguns exemplos de valores que nós não podemos perder. Amém? Nós não podemos perder os mandamentos, os testemunhos e os status do Senhor. Nós não podemos perder. Que pena que não dá para me aprofundar um pouquinho. Mas quem olha para a rocha do que foi, né, tirada, ele não vai se esquecer. Ele não vai esquecer. Quem olhar para essa rocha vai estar na sua memória esses princípios. Porque está ligado em Deus esses princípios. Não tem como você falar assim,
eu estou ligada no Senhor, mas eu me esqueci dos mandamentos, eu me esqueci das leis do Senhor, eu me esqueci dos seus estados e me esqueci dos teus testemunhos. Não tem como. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Você consegue separar uma coisa da outra? Esses valores, consegue, pastor? Eu não consigo, porque são valores que não dá, porque quem olha para a rocha, né, o que foi cortada, como diz aqui, a caverna do poço que foi tirada, né, nunca se esquece do que Deus fez. Eu não me esqueço do que Deus fez por mim. Eu não sei se você consegue esquecer e se tornar uma pessoa murmuradora. Eu não sei, eu não dou conta. O Timóteo fala muitas vezes, brincando comigo: meu bem, você vai passar direto para o céu, vai ter sinaleiro aberto. Ele brinca comigo desse jeito, porque eu não dou conta. Eu já deixei o Senhor tomar conta de certas áreas da minha vida, né, que eu não dou conta. Eu acho que se eu fazer o contrário, eu vou agredir o Espírito Santo em minha vida. E eu não quero agredir o Espírito Santo, eu não quero entristecer o Espírito Santo, não quero apagar o Espírito Santo, que a Bíblia fala sobre isso. Amém? Então nós precisamos entender isso. Olhar para isso é olhar para Abraão. O que é Abraão e Sara, que está dizendo no versículo 2 de Isaías? Está falando de olhar, fala de testemunho, é lembrar das promessas. Porque Abraão, Isaac, Jacó, Sara, fala do que Deus fez na vida daquele povo, quando ele foi tirado lá do Egito e foi levado para a terra prometida. Amém? O que é a terra prometida? O que Deus tem feito na sua vida? Olhe, desfrute, mas tenha seu coração em Deus. É sério isso, tenha seu coração em Deus. Deus queria que o povo desfrutasse da terra prometida. Mas Deus não queria que o povo ficasse apegado naquela terra. Isso é muito sério. Lembrar da promessa é viver do jeito de Deus. Lembrar dos mandamentos, dos estatutos do Senhor, dos testemunhos desses homens, dessas mulheres, é o quê? É viver do jeito de Deus. Eu digo mais, é entrar na forma de Deus. Quer uma forma para a sua vida? Essa é a forma para o crente. Essa é a forma. Isso me chamou muita atenção, porque olhar para Abraão é nós lembrarmos da vida dele, do testemunho dele. E eu busquei lá em Hebreus. Abra comigo em Hebreus. Estou correndo porque eu quero passar toda a mensagem, né? Hebreus 11, versículo 13. Eu fui procurar onde que estava esse versículo. 11, 13. Hoje eu estou com minha voz ardendo, né? Mas, então eu estou tomando um pouco de água. Abraão diz, aqui diz assim, quer ver? Vamos ler. Amém? Posso ler? Aqui está falando, o apóstolo Paulo falando dos homens de fé, da palavra do Senhor. Amém? Ele estava falando, dando exemplo desses homens, dessas mulheres que fizeram a história por causa da sua fé. E aqui no versículo 3, ele fala assim: todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. Quais promessas? Eles não chegaram a entrar na terra prometida. Não é, gente? Eles não chegaram. Deus falou com eles, mas a promessa foi para suas gerações futuras, não foi para eles. Amém? E olha só o que aconteceu. Sem terem alcançado a promessa, mas tendo-as visto e saltando de longe, confessando que era estrangeiro e peregrino na terra. Eles deixaram isso,
como exemplo. Eles sabiam que a pátria deles não era terreno, a pátria deles era os céus. A pátria desses homens era o céu. Então o Senhor deu a promessa a eles, para as suas descendências, para as suas gerações futuras desfrutarem, mas era para eles deixar como testemunho que a pátria não era nessa terra, que a pátria era estar com Deus. Isso é lição para a igreja. Igreja, você está desfrutando do melhor dessa terra? Você tem realizado seus sonhos? Deus tem dado promessa, tem realizado suas promessas? Tem? Quem aqui tem desfrutado disso? Mas saiba, a sua pátria não é terrena. Nossa pátria é os céus, é estar com Cristo. Quando nós entendemos isso, nós vamos colocar os valores nos seus devidos lugares. Porque que hoje, muitas pregações, não só daqui, mas você liga a televisão, você liga o rádio, você ouve pregação falando assim, hoje nós estamos vivendo num mundo seculares. Porque o povo está com o coração nisso. E tem tirado o coração de alguns valores espirituais. E não tem dado vazão. Aquilo que é importante para Jesus, que são almas, outro cuida, outro faz. E todo mundo pensa dessa forma. Vocês estão entendendo, igreja? Há coisas que não podemos negociar. Você acha que nós podemos negociar? A igreja de Jesus pode negociar tais coisas? As coisas espirituais? Nós não podemos, porque Jesus morreu pelo seu emprego, pelo meu emprego, Jesus morreu pela minha faculdade, pela sua faculdade, Jesus morreu por coisas naturais, pelo seu bem, pela sua casa. Ele quer te dar tudo isso. Ele deu a Abraão, Isaac, a Jacó, falou, possuí a terra e multiplicai-vos nela. Ele falou isso para Adão, ele falou isso para Noé, multiplicai-vos. É tudo de vocês, mas não põe o coração nisso. Amém? Vocês estão entendendo? Deus disse bem claro. Agora Deus mudou, porque o mundo mudou, agora está tudo moderno, agora é tecnologia, é micro-ondas, é não sei o quê, tudo de... que eu nem sei, né, mexer, eu estou aprendendo ainda lá de baixo, amém? Então, Deus não mudou. Então, e aqui Paulo disse, eles não desfrutaram, mas eles não tinham o coração aqui. O coração deles estava lá, no Senhor. Amém? Então, eles eram como peregrino. Engraçado, esse nome nos assusta, porque quando nós vemos certas pessoas na rua andando de um lado para o outro, né? Nós ficamos, nossa, esse é o peregrino. Sabia que eles eram peregrino? E eles eram bem financeiramente. Eles poderiam ter casa. Como as demais nações tinham casa. Monumentos, tinha camelos caríssimos, cavalos caríssimos, que eu não tinha carro dessa época, né? Da nossa época, então eles tinham tudo de bom e de melhor, mas eles falavam assim, eu vou habitar em tenda. O meu Senhor, lá em Gênesis 13, disse assim, o Senhor disse para ele, depois que Ló, seu sobrinho, foi embora, percorre a terra, demarca a terra, porque eu estou dando essa terra a você e as suas gerações, te farei muitíssimo grande. Eles eram pobres, gente? Não. Eles eram peregrinos, né? Então, nós temos que mudar o nosso entendimento. Deus quer que você possua. Fala assim, Deus quer que eu possua o melhor dessa terra e desfrute desse melhor. Mas o meu destino e o meu coração está nos céus. Está nos céus, em Cristo. Por isso, eu vou amontoar os meus tesouros nos céus. Você pode aplaudir o Senhor? Nós temos que ter essa mentalidade. Nós temos que ficar rico nos céus também. Não é só rico natural, mas é rico no espiritual. Quem quer ser rico nessa terra? Pode levantar a mão, todo mundo quer, nós queremos, amém? Mas quem quer ser rico nos céus? Onde a ferrugem não rói, onde a traça não corrói, e tudo não rói nada.
vai lá a sua riqueza. Essa riqueza que nós precisamos de ter, em nome de Jesus, amém? Amém. Aí eu vou ficar muito alegre de ver isso, esse negócio de ROI, meu filho, eu me bananei tudo aqui. Ai, ai. Amém. Então fala do testemunho. Mateus 22, versículo 37, Jesus disse... Vamos abrir lá rapidinho, acho que ainda dá tempo, estou terminando já. Mateus 22. Opa. Testemunho, olha só que tremendo. Versículo 37, 22, 37. Parece que eu errei aqui. É isso mesmo? Eu estou... Diz assim Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse aqui está falando, o Senhor estava falando com os discípulos sobre o valor, né? Aqui o Senhor estava falando assim, olha, isso é o que é o mais valioso. Não alegrai-vos porque vocês fazem tal coisas, porque o Senhor faz tal coisa na sua vida, mas alegrai-vos porque o seu nome está escrito. E alegrai-vos também, porque, e tem uma coisa, chegou esse jovem aqui e falou assim, Senhor, esse jovem rico, e ele falou, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, cumpra os mandamentos. E ele falou assim, mas tudo eu faço. Aí o Senhor pegou e disse para ele, que ele devia amar o Senhor com todas as suas forças. Mas Jesus, conhecendo o amor que ele tinha pelas coisas, falou assim, dai tudo aos pobres e venha. Aí ele ficou triste, virou as costas e foi embora. Ele tinha trocado os valores. O Senhor não tinha interesse nos bens dele. Mas o que o Senhor queria era levar ele a perceber onde estava o seu coração. Qual é o valor que você tem dado? Porque o Senhor diz aqui que nós precisamos guardar certos princípios, certos mandamentos. Todos os mandamentos, amém, né? Alguns princípios nós precisamos cuidar, guardar ele em nosso coração. E um desses é, Jesus, dos 10 mandamentos, o Senhor disse 2 coisas, que está aqui escrito. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E aí depois o Senhor, lá no 39, o Senhor disse assim, e o segundo é este, semelhante é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. São ordenança, são princípio, são mandamentos do Senhor. Está dentro daquele mandamento, porque se nós conseguirmos fazer tal coisa, nós estamos cumprindo todos os 10 mandamentos. Todos os 10. E isso alegra o coração do Senhor. E isso é você dar, como que se diz? É você colocar os valores nos seus devidos lugar. E nós precisamos, a igreja precisa, porque não é fácil. Porque há uma recompensa para aqueles que conseguem. E eu anotei aqui para nós encerrarmos. Olha só a recompensa, igreja. Isso aqui está lá em Deuteronômio. Diz assim, todos os dias serão prósperos. Amém? Todos os dias serás próspero. Tudo irá bem e você se multiplicará grandemente e herdará a terra. Que é a terra que você mora, na terra que você mora tem leite e mel. Então, essa terra, Deus fala de prosperidade, de possessão. Queria que você levantasse agora, tomando posse. Eu creio que a igreja tem esse direito. Quando nós colocar certos valores nos seus lugares, não desvalorizando as coisas naturais, mas valorizando, priorizando aquilo que o Senhor mais ama.
e a promessa para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. A promessa, e eu comecei a estremecer quando eu comecei a ler Deuteronômio 6. Meu coração balançou de uma tal maneira. E eu fiquei assustada. Eu falei, na próxima ministração, se o Senhor me permitir, eu vou preparar essa palavra em cima desse capítulo todo. Há uma promessa para você. Fala amém. Eu quero essa promessa, essas recompensas. É direito teu, igreja. É direito meu. Eu quero que você abrace alguém e fale, olha, você tem essa recompensa. Vale a pena acreditar. Vale a pena confessar. Vale a pena praticar. Porque são coisas dos céus para você. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor e fala, Deus, eu tomo posse dessa promessa. Eu recebo essas recompensas na minha vida. Aleluia. Vamos orar um segundinho. Vamos falar com o Senhor. Às vezes você descuidou e trocou alguns valores. Valores. Coisas que tocam o coração de Deus. Gostaria que você falasse com o Senhor. Fala, Deus, me ajuda a priorizar esses valores espirituais. Senhor, eu sou grata. Você pode falar com o Senhor. Senhor, eu sou grata, porque o Senhor tem feito tanto na minha vida. Senhor, eu me lembro do que o Senhor fez. Eu me lembro como eu era. Eu me lembro de tudo, Pai. Senhor, eu quero isso. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Pai. Você se lembra quando você chegou na presença do Senhor, sem rumo, sem direção, parece que estava numa escuridão terrível, e você se dedicou, você prostrou, você chorou, e você fez aliança com o Senhor. Você se lembra quantas vezes você fez aliança, fazendo promessa para o Senhor? Senhor, se tu me dá, Senhor, se o Senhor fazer na minha vida, Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu vou me dedicar a Ti, eu vou ser separada para Ti. Senhor, eu quero ter fome e sede da Tua presença. Eu quero que a Tua luz resplandeça e as pessoas olham para mim e veem a Tua luz. Você se lembra de tais promessas? Igreja, você se lembra de quando você falou, Senhor, eu quero ser sal nessa terra, eu quero levar sabor para a vida das pessoas. Jesus, Tu és o verdadeiro sabor, Tu és a verdadeira luz. Você se lembra, igreja? Porque eu fiz isso muitas vezes. Eu dediquei a minha vida quando eu não era nada, quando ninguém acreditava em mim, quando nem eu acreditava em mim. Eu declarei isso para o meu Senhor. Eu me dediquei a Ele. Eu orava às madrugadas, eu orava de manhã, eu orava à meio-dia, eu orava.